Dia 26. Colisões. Mantendo o rumo quando sua vida sofre um acidente. A felicidade não é um objetivo, é um subproduto. Eleanor Roosevelt. Ao nascer, você chorava enquanto todos ao seu redor sorriam. Viva sua vida de modo que ao morrer, você sorria e todos ao seu redor chorem. Anônimo. Na infância, um de meus brinquedos favoritos eram os carrinhos acionados por um tipo de corda que, ao ser puxado, os fazia andar. Eles batiam uns nos outros, as peças se soltavam e voavam para todos os lados. Depois, era só colocar tudo de volta e brincar outra vez. Era fantástico. Os carrinhos tinham sido projetados de modo que pudessem facilmente ser remontados, surgindo outro carrinho da demolição. Ainda me lembro da música do anúncio de televisão, dizendo que eles podiam ser montados de novo e não precisavam de pilhas. Para um menino, era muito divertido criar uma grande colisão, reunir depois de novo as peças e montar os carros sem nenhum dano permanente. Como eu gostaria que a vida fosse assim. Mas não é fácil reunir as peças quando ocorrem os acidentes da vida. Às vezes, tudo sai dos trilhos. Entramos em rota de colisão e não sabemos como pisar no freio. Em geral, começa com aquilo que achamos ser apenas falta de tempo. Nossa agenda fica sobrecarregada. Sentimos-nos totalmente esmagados. As paredes começam a se aproximar. As coisas começam a colidir e percebemos que não temos tempo suficiente para fazer tudo. Costumamos pensar que o problema é falha no gerenciamento de tempo e esperamos que ao comprar a mais moderna agenda eletrônica, tudo será resolvido. Mas o gerenciamento de tempo é apenas a questão superficial. Se tivéssemos apenas um mês para viver, provavelmente tentaríamos acertar nossa agenda e buscaríamos as verdadeiras causas do desconforto. Descobriríamos as causas básicas da maioria das colisões da vida. Se quisermos deixar um legado duradouro, precisamos seguir pela estrada certa, junto com o mestre motorista. Vale a pena refletir. Qual foi a última vez que você passou por uma colisão na vida? Uma época ou experiência em que sentiu que tudo se desfazia? Como você reagiu? Como reagirá à próxima colisão com base em seu aprendizado nessa experiência? Rota de colisão. A primeira causa é a colisão de valores. Aquilo que entendemos serem colisões relacionadas à agenda, muitas vezes são colisões de valores. Nossas ações revelam um conjunto de valores diferente daquele que dizemos ser mais importante para nós. Dizemos, por exemplo, que nossa saúde é importante, mas às vezes não nos alimentamos bem, nem nos exercitamos. Ou talvez você diga que a família é sua maior prioridade, mas o trabalho, com frequência, tem precedência sobre o tempo que você passa com os familiares. Você pode dizer que Deus é o número 1 em suas prioridades, mas a realidade é que Ele recebe apenas o que sobra de seu tempo, talento e finanças. Uma das maiores fontes de estresse e frustração na vida é a colisão de valores. Se nosso tempo fosse repentinamente limitado a um curto período nessa terra, acabaríamos esforçando-nos para alinhar nossas ações às nossas crenças. A boa notícia é que podemos examinar nossa vida, olhar para esses pontos de colisão e mudar a rota que estamos seguindo.
podemos começar a alinhar nossas prioridades com nossa atitude neste exato momento. A melhor maneira de começar esse processo é examinar uma das mais sérias colisões, a das vontades. Há momentos em que minha vontade se choca com a vontade de Deus. Considere como isso se aplica ao gerenciamento de tempo. Deus me criou e criou um dia que contém 24 horas. Assim, se eu não puder fazer tudo o que preciso dentro desse período, estou concentrando-me em coisas que Deus nunca desejou que eu fizesse. Mesmo correndo o risco de generalizar demais, afirmo que é simples assim. Deus nos deu tempo suficiente para fazer tudo o que deseja que façamos. Se descansarmos nesse conhecimento e confiarmos nele em relação àquilo que deve ser realizado a cada dia, nossa luta interior diminuirá à medida que confiarmos mais nos planos divinos. Precisamos definir nosso rumo na vida. Podemos viajar na direção de Deus ou traçar nosso próprio rumo e tentar fazer as coisas sozinhos. Podemos dirigir o carro empurrados pela vontade de Deus ou abastecidos com nossa própria vontade. Quando escolho dirigir meu próprio carro e tomo todas as minhas decisões sem consultar a Deus, é como se seguisse na direção errada, numa via de mão única. No fim, colidimos com Deus, o que não é bom. Deixaremos o impacto duradouro quando permitirmos que o Senhor nos dirija. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versos 5 e 6. Vale a pena refletir. Numa escala de 1 a 10, sendo 1 seguir sua própria vontade e 10 seguir a vontade de Deus, onde você se encontra hoje? Em quais áreas da vida vê maior discrepância entre sua vontade e a vontade de Deus? Relacionamentos, finanças, crescimento espiritual, alguma outra? Força de vontade. Como é possível permanecer no centro da vontade de Deus? O salmista nos instrui: confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Salmos 37, versos 3 a 5. Como evitar as terríveis colisões que ocorrem quando nossa vontade se coloca na frente do plano perfeito de Deus para a nossa vida? Se observarmos o texto, descobriremos 3 princípios para permanecer dentro da vontade de Deus. O primeiro deles é ligado à confiança. Confie no Senhor e faça o bem. Se confiarmos em Deus, nosso desejo será obedecer a Ele, em vez de seguir nossos próprios anseios. Se não confiarmos nele, vamos querer sentar ao volante e assumir o controle. Esse princípio me traz à lembrança uma experiência recente com meus 2 filhos mais velhos. Os 2 dirigem muito bem, mas no início não era muito confortável estar ao lado deles no banco do passageiro. Eu me segurava, apertava os dentes e tentava não falar muito. Logo, descobri que de fato não podia criticá-los por coisas que eles não haviam aprendido ao andar comigo. Os adolescentes não deixam passar nada. Têm um medidor de hipocrisia incrivelmente preciso. Meus filhos andavam a 60 km por hora numa rua
cujo limite era 50. Eu dizia: você precisa andar dentro do limite de velocidade. Essa área é vigiada constantemente. Você vai ser multado. Certa vez, meu filho Rian olhou para mim e disse: nunca vi você dirigindo a 50 por hora. Ai, ai, ai. Depois dessa lição de volante, meu filho olhou para mim e disse: você tem problemas de controle. Ele me acertou em cheio. Na verdade, eu tinha algumas dificuldades de controle, algo especialmente sério em relação à vontade de Deus. Você também tem. Não tem tanto que ver com a vontade de Deus, mas com o volante de Deus. É de fato uma luta para saber quem assume controle do volante. Estamos sempre tentando arrancar o volante das mãos de Deus. Achamos que podemos dirigir melhor que Ele. Sempre dizemos como se deve dirigir e aonde ir, com o pensamento: sei o que é melhor para mim. Deixamos Deus dirigir, contanto que seja na rota que já escolhemos. Quando não conseguimos imaginar o que Ele está planejando, ficamos nervosos. Assim, se não podemos ver aonde Ele vai ou como chegaremos lá, ficamos nervosos e pegamos o volante de novo. É nesses momentos que precisamos aprender a relaxar e entregar o controle do volante ao motorista mestre. Temos de aprender a confiar nele o suficiente para dizer: eu não sei o que fazer aqui, mas quero o que o Senhor quer, mais que qualquer outra coisa. Quero sua vontade. Impeça-me de cometer um erro. Quando chegamos a esse ponto, então Deus dirige nosso caminho e nos alinha com os propósitos que tem para a nossa vida. Existe outro princípio para permanecer dentro da vontade de Deus. Não apenas preciso confiar, mas também me deleitar. O salmista diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos 37, verso 4. Em hebraico, a palavra deleitar significa desfrutar. Quando você se deleita em alguém, desfruta sua companhia e quer passar tempo com aquela pessoa. Todos nós queremos receber aquilo que nosso coração deseja, e essa passagem deixa claro que isso é possível. Mas existe uma condição, é uma promessa com uma premissa. Devemos deleitar-nos no Senhor, mais do que ansiamos pelos desejos do coração. É aqui que muitas pessoas perdem de vista o que é a vontade de Deus. Achamos que se Ele realmente nos ama, deveria deixar que dirigíssemos o carro, mas Ele quer que desejemos estar com Ele, que o conheçamos e o amemos mais que a qualquer destino a que possamos chegar sozinhos. Quando nosso filho mais velho obteve a carteira de habilitação, ele mal podia esperar para sair de casa e ser independente. Sempre havia um jogo, um trabalho da escola, um evento, alguma coisa que exigia que ele fosse de carro a algum lugar. Então, numa noite de sexta-feira, fiquei surpreso ao vê-lo sentado na mesa do jantar com a família. Estou feliz por vê-lo, mas o que você está fazendo aqui? Perguntei. Ele sorriu e disse calmamente: eu queria ficar em casa esta noite. Sinto falta de vocês. Uau! Ganhei o dia. Com Deus é a mesma coisa. Ele deseja que nosso deleite nele seja maior do que a alegria que sentimos por nossa própria liberdade. De fato, quando nos deleitamos nele, os desejos do coração muitas vezes mudam. Não queremos mais as coisas de nosso jeito, queremos do jeito dele. Finalmente, se desejamos permanecer no centro da vontade de Deus,
Devemos confiar, deleitar e entregar. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, verso 5. Precisamos seguir a vontade de Deus. É comum dizermos: Deus, mostre-me tua vontade, e eu a considerarei uma alternativa nessa decisão que estou tomando. Então Deus diz: não, você precisa seguir minha vontade, e então eu a mostrarei a você. Talvez você se sinta como se sua vida tivesse passado por um acidente e o que restou dela esteja difícil de ser reconhecido ou restaurado. Parece que você virou o objeto de curiosidade da multidão, uma vida bagunçada para a qual todos olham. Tenho boas notícias. Não é tarde demais para mudar o curso de sua vida. Deus ainda tem um grande plano para você, mas o primeiro passo é sair do banco de motorista e pedir que Ele assuma o volante. Comece oferecendo a Ele o primeiro lugar em todas as decisões e veja sua vida ser transformada. Isso nos leva de volta à confiança. A obediência começa e termina com confiança. Damos um passo de fé ao permitir que Deus dirija nosso carro e nos leve aonde Ele quer que estejamos. Mas não se trata de um processo passivo. Ele deseja que prestemos atenção e hajamos durante o caminho. A maior parte de um legado duradouro resulta de ações que realizamos na vida. Dizemos que nosso desejo é estar mais próximo dos entes queridos, mas esse desejo só se concretiza se passarmos tempo de qualidade e em quantidade, se tivermos conversas honestas, se compartilharmos tristezas e alegrias. Dizemos que nosso objetivo é fazer diferença neste mundo, transformá-lo no lugar melhor que era quando o conhecemos. Mas devemos agir dirigidos por nosso Pai para alcançar as outras pessoas, amá-las e servi-las. Nosso tempo nesta vida é limitado. Se realmente quisermos ter certeza de que realizamos nosso propósito, quando chegar a hora de partir, temos de permanecer dentro da vontade de Deus, confiando, deleitando-nos e entregando-nos ao caminho divino. Ele é o único que pode reconstruir nossa vida e redirecionar nossa vontade quando ela colidir com a dele. Para a vida toda. 1. Qual é a maior barreira de sua vida para confiar em Deus nesse exato momento? Que experiências do passado fizeram que você tivesse dúvidas, ficasse irado, ferido ou desapontado? Passe algum tempo em oração, escrevendo ou conversando com Deus sobre essas experiências. Será difícil confiar nele se não houver comunicação. 2. Cite 5 desejos de seu coração. Seja o mais honesto possível. Passe algum tempo refletindo sobre cada desejo e a razão dele. Entregue sua lista a Deus, pedindo que lhe apresente a perspectiva dele em relação a cada item. 3. Se você tivesse apenas um mês para viver, quais seriam 3 atitudes que gostaria de ter para alinhar seu tempo com a vontade de Deus? O que o impede de fazer isso agora? Escolha uma dessas atitudes e coloque-a em prática nesta semana.